Muito bem. Você chega aqui no nosso canal, Professor de Filosofia. Convido você para as aulas de filosofia que eu vou apresentar aqui ao longo desta quarentena. Como dito no vídeo anterior, vou seguir o roteiro que eu habitualmente trabalho no ensino médio de filosofia. Eu sou o professor Cídio Lopes e você terá aqui então neste canal todas aquelas aulas que nós fazemos agora disponíveis justamente aqui. Pois bem, o primeiro passo que eu acho importantíssimo, então, para falarmos de filosofia, que consta nos livros didáticos, é justamente qual é o primeiro contato que você tem com a filosofia. E, nesse sentido, eu me ocupo, e os livros didáticos que eu faço uso, e também a proposta que nós podemos verificar nos livros formais, é o primeiro contato, a primeira conexão do estudante de ensino médio com a disciplina de filosofia. Então, portanto, filosofia e viver, a importância é exatamente esta. É uma disciplina que, nas suas definições da Base Nacional Curricular, ela exatamente cumpre esse papel de formar ou de oferecer, papel modesto, repertório de conteúdos, roteiros de conteúdos, de assuntos, que auxiliam o jovem a pensar suas questões humanas. Portanto, é uma disciplina importantíssima aí dentro da área de ciências humanas nesse sentido. E a primeira temática da filosofia é exatamente a felicidade. A felicidade nesse sentido aqui, como nós veremos, já no sentido filosófico, é fundamental para que o adolescente goste desse conteúdo e retorne a esse conteúdo. Você que é adolescente, jovem, que está estudando, ou aos pais que também acompanham o nosso trabalho. E no material didático que nós trabalhamos, nós encontramos como uma cena, que na verdade é uma descrição entre duas pessoas, e nesta cena, uma pessoa se diz, vive num ambiente que vamos supor que alguém da cidade, alguém de um paraíso ecológico. Para o indivíduo da cidade, aquele paraíso ecológico é o lugar da felicidade, por excelência. Mas para aquele morador daquele lugar, uma paisagem muito agradável, essas que o cinema, de certa maneira, idealizou e nós temos na nossa imaginação. Nesse diálogo, aquela pessoa que vive naquele lugar não parou ainda para pensar se ela é feliz ou não. Então é um primeiro passo aí da reflexão filosófica. É quando a gente vive habitualmente uma situação e nunca paramos para pensar essa situação. Então ter a consciência dessa situação é um primeiro passo. Neste caso aqui, o exemplo tematiza a felicidade, porque nós vamos ver um pouco adiante o quanto é importante a felicidade para a filosofia, para o pensamento filosófico. E aí, seguindo sempre aqui o nosso roteiro do livro, a grande pergunta é se todos nós queremos ser felizes, se todos nós buscamos a felicidade. E aí nós precisamos definir o que é isto, o que é a felicidade, para saber se a gente busca ela ou não. No caso concreto do jovem do ensino médio, no seu caso concreto que me assiste, a coisa mais importante é você conseguir gostar do que faz. Quando nós gostamos de algo que nós fazemos, nós simplesmente fazemos. É impressionante isto, mas é isso que move as pessoas. E a felicidade, ou o prazer, que estaríamos aí falando da felicidade, que nós em aulas seguintes vamos ver, por exemplo, como que Pitágoras, o primeiro a falar de felicidade, o filósofo lá do século VI a.C., como que os filósofos vão pensar a felicidade e como vão relacionar a felicidade com o conhecimento. E hoje, quando nós pensamos na educação dos nossos dias, é isso que nós perseguimos, que todo o conteúdo, não só de filosofia, mas de outras disciplinas, nós buscamos que
a pessoa tem um prazer no processo de conhecer. Parece algo imediatista de nossos dias e etc., mas não é. Quando nós vamos verificar ao longo da história da humanidade, nós gostamos de fazer aquilo que nos dá prazer. E o conhecimento, sem dúvida, pode sim dar muito prazer. Pode ser sim fonte de prazer. Então, a primeira atitude filosófica é exatamente a partir de uma situação cotidiana, você conseguir fazer uma pergunta ou fazer uma ruptura e perceber aquilo que era não percebido de um ponto de vista ou, no caso deste exemplo, aquele indivíduo morando no tal paraíso ecológico, se dando conta do que seria felicidade. Infelizmente, neste caso aí, estaríamos mais assim, o indivíduo da cidade se dá conta de que aquele local é um paraíso, porque naquele local tem a ausência de coisas ruins que ele julga que existe na cidade. Esta é uma exemplificação que o livro traz um pouco diferente, que a gente reproduz ela aqui. Mas, de todo modo, a grande pergunta é como, sem nós fazermos a comparação, nós podemos descobrir o que é a felicidade. Isso é um típico exercício filosófico. Retomando aqui, né, diretamente o livro aqui, então esta experiência de estranhamento não como algo ruim, é a experiência filosófica. E aí, para o jovem, por exemplo, para você, nesse momento, o que nós chamaríamos de estranhamento é você procurar examinar em você aquilo que você te faz sentir bem. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é, e aí mais trabalhoso, que o conteúdo de filosofia ao longo de todo o ano e todo o ensino médio se dispõe a contribuir, é, por exemplo, descobrir até que ponto aquilo que eu achava que era felicidade é mesmo felicidade, até que ponto eu, por exemplo, não desejar esta experiência de conhecimento ou aquela, isto é realmente meu e não algo importado, porque disseram que tinha que ser, porque disseram que era assim. Então, todo um exame aí de como eu, de certa maneira, absorvo dos meios de comunicação o que deve ser algo aprazível, algo legal e algo não legal. É importante porque, senão, nós podemos, de repente, pegar como sendo algo desejado, algo que eu vi de outro. E não é aquilo que no fundo do meu coração, do meu sentimento, eu estou sentindo. Então, essa conexão entre o meu desejo e especificamente a escola, especificamente o conhecimento, é um exame importante de ser feito, porque é clássico para todos nós que aquele professor de quem a gente gosta é aquele professor que a gente estuda. Temos aí, obviamente, pequenas variações, mas, mais uma vez, a importância de que gostar, ou a felicidade, aqui como tema geral, e que nós estamos levando ela e conectando-a com a filosofia e com a escola em geral, é fundamental, é importantíssimo, é um tema de grande relevância. Então, o estranhamento aqui é exatamente, a proposta da filosofia é se questionar o que é mesmo a felicidade, o que é mesmo, se o que eu desejo, se o que eu acho que eu gosto, como que eu cheguei a isto, né? A partir de que eu gosto de um sorvete de morango e não de chocolate? Porque algumas coisas nós vamos ter resposta. Por que eu gosto deste estilo musical e não daquele outro? Será que tem a ver com a oferta ou não? Né? E às vezes a gente acha assim, com muita força, não, eu gosto disso porque foi uma opção livre minha. Até que eu descubro que, na verdade, aquilo que eu gosto tem a ver com a oferta no mercado. E não que eu fiz uma escolha. De certa maneira, eu não tinha tanta escolha assim. Então, o estranhamento é esse primeiro passo da filosofia, do conteúdo de filosofia, para falar de algo tão fundamental e importante que é a felicidade.
Então, um primeiro é esse estranhamento ou deslocamento. Um segundo passo filosófico, para falar de um tema corriqueiro, que eu leio na estrutura do livro, seria o questionamento ou a indagação. Então, após você fazer um primeiro passo de estranhamento, olha que interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. Então a gente passa por um processo de exame mais detalhado, mais interno, começo a verificar outras experiências, volto na minha e assim sigo, né? Será que alguém já vivenciou essa ideia? Compartilha com um colega, conversa com alguém. Esse segundo passo de uma indagação é um pouco mais elaborado. E o livro propõe, então, um terceiro passo, que seria o filosófico. Nesta perspectiva da felicidade filosófica, então nós vamos ler Pitágoras, que fala sobre a felicidade. Por exemplo, para Platão, que a felicidade é fundamental para o existir humano, e a felicidade associada à ideia de amor, que está muito próxima, é aquilo que faz nós querermos conhecer mais e mais. Então, estamos falando de amor mesmo pelo saber. Então, se eu não tenho essa relação amorosa com o saber, eu vou ter essa dificuldade no caso do Platão. Então, a terceira etapa de um questionamento, de uma abordagem do tema da felicidade na filosofia, é exatamente conhecer a história dos temas, e não só conhecer a história dos temas, mas entender essas definições do que seria a felicidade de um modo geral. Entender de um modo geral é um posicionamento filosófico, que nós vamos repetir em outras atividades. Neste caso específico, é tomar a felicidade e tentar compreender ela no seu sentido mais amplo possível. Por hoje, nesta breve aula, é exatamente isso que eu quero falar sobre a felicidade. Então, a experiência filosófica sobre a felicidade, ela pode ser desdobrada em 3 etapas, aqui em resumo, que é o deslocamento, o estranhamento. Olha, eu nunca tinha pensado que eu preciso mesmo conectar o meu prazer com o conhecimento. Eu nunca tinha pensado. Legal, primeiro passo. O livro dá um outro exemplo, né, do moço que vive lá no paraíso ecológico e alguém da cidade pergunta, mas você é feliz vivendo aqui? Ele, hã? Então, esse é o primeiro passo. Por que eu seria feliz vivendo aqui? No exemplo do livro. No exemplo de sala de aula, quando eu conecto felicidade e conhecimento, o meu sucesso é garantido. Hã? Nunca tinha pensado nisso. Seus desejos precisam estar relacionados ao conhecimento. Como assim? Então esse é o primeiro susto, né? Em seguida vem o segundo passo, um questionamento. Após ver o estranhamento, a pessoa inicia um processo de questionamento que é interno e externo sobre o tema que ele chamou a atenção. Já fiz isso, né, de começar a falar de que um professor que a gente gosta, a gente aprende o conteúdo dele, etc. E por último, a experiência filosófica, que que haja uma experiência filosófica completa. Prossigamos então nossas descobertas. Então se vai aprofundando aquela estrutura, e aqui eu leio uma parte. Após uma reflexão serena e profunda, a resposta a ser elaborada deve constituir um discurso, isto é, uma enunciação de raciocínio no qual as ideias deverão estar ordenadas de maneira lógica, no sentido de expressar um entendimento sobre o problema e, à medida do possível, encontrar uma solução para ele. Então, nós tornamos complexo o assunto. E a estratégia para que a gente chegue a isso é lendo aquilo que outras pessoas já escreveram, no caso, os filósofos. E isto nós vamos fazer adiante, né, nas próximos capítulos, considerando a filosofia tanto como sabedoria, e em que sentido ela se relaciona na tradição filosófica, por que a felicidade e a sabedoria são irmãs próximas, e depois o que esses filósofos antigos falaram sobre a felicidade. E, portanto, nós estaremos aí tratando o tema felicidade na perspectiva filosófica, aprofundando, dando uma estrutura organizada de uma coisa que, de repente, eu nunca pensei que poderia ser tratado desta forma. E vou dizer mais, eu vou trabalhar nessa perspectiva de levar você a perceber o quanto é gostoso quando você articula
a felicidade com o que você faz. É extraordinariamente gostoso e a filosofia está aqui para auxiliar você a fazer isso. Não para ser feliz, porque a gente não tem poder de fazer alguém feliz, porque se tivéssemos, faríamos o mundo inteiro felizes. Todos os habitantes do mundo felizes. Não é o caso. Nós não temos esse poder. Mas vamos dispor o nosso conteúdo nessa perspectiva, de auxiliar para que as pessoas, através dos pensamentos filosóficos, quem sabe, consigam encontrar o seu caminho de felicidade para fazer da experiência escolar ou da experiência de estudos, que é a grande novidade que nós estamos vivendo hoje. Agradeço muito a sua audiência e nesse vídeo eu faço um agradecimento especial a um amigo que me despertou para este momento. São vários amigos que estamos num projeto bonito e maravilhoso, mas eu aqui nominalmente agradeço a Márcio Okabe, este amigo que me despertou para esta ideia dos vídeos e temos aí trocado muita experiência, muito conhecimento, muita doação. E isso tem me inspirado e por isso estou aqui fazendo estas aulas durante a quarentena. Grande abraço e até a próxima aula nossa.